O papel da educação e o cenário atual. A escola não está conseguindo produzir as aprendizagens previstas. Os professores têm dificuldade para ensinar. Os legisladores não sabem o que solicitar. Os currículos ainda não definiram o que ensinar. A sociedade titubeia em relação ao para que estudar. Então, a finalidade, né? A gente tem uma dúvida muito grande. Tanto que, com isso, nós temos aquelas frases que se tornam clichês na sociedade. Ah, por que aprender isso? Qual a importância de aprender aquilo? Por que ir para a escola? Então, o papel da escola ele começa a ser relativizado porque nós estamos numa indefinição enorme com relação ao que devemos aprender, qual deve ser o papel da escola, que tipo de sociedade nós queremos construir. Mas as práticas pedagógicas construídas e buscadas historicamente já não parecem produzir possibilidades de ensino ao professor, nem de aprendizagem aos alunos. Deixa eu comentar isso aqui. Como assim, Vinícius? As práticas pedagógicas construídas e buscadas historicamente. Se você perceber bem, nós temos duas grandes bases na educação brasileira para o processo educativo que persistem até hoje, né? Que sempre foram muito fortes e persistem. No caso, a teoria da didática magna de Comênios, ela existe no nosso sistema. A gente percebe na sala de aula muito do que o Comênios ensinou. E talvez muito mais a pedagogia jesuítica. Então vejam que ao longo da história nós temos muitas pedagogias. A gente vai ter muitas formas, vamos dizer assim, muitas possibilidades de construir o processo educativo. Então, você tem lá a pedagogia da paideia na antiguidade, a gente vai ter, por exemplo, a pedagogia mais escolástica na Idade Média, a pedagogia de Comênios, pedagogia jesuítica, a pedagogia, no caso de Comênios, seria protestante, não é? Então, nós temos N pedagogias que foram desenvolvidas ao longo dos anos. E isso reflete no fazer do professor até hoje. Se nós entendemos que nós somos muito influenciados pela pedagogia tradicional como um todo, a gente percebe que essa pedagogia, apesar de influenciar o trabalho do professor até hoje, ela já não dá tanto resultado, porque os alunos não gostam muito da escola. Eles gostam talvez das interações com os seus pares, com os outros alunos, mas muitos alunos não gostam do trabalho que é realizado dentro da sala de aula. Ele acha aquele trabalho muitas vezes insignificativo. Então, é isso que esse trecho nos traz aqui, ok? Então, já não parecem produzir possibilidades de ensino ao professor, o professor fica amarrado a uma prática muito homogênea, muito sem recursos, e os alunos acabam não aprendendo também, não se interessam pelo conteúdo, pelas abordagens. Aliás, tais práticas já não parecem ser trabalhadas em processos de formação inicial de docente. Tá? Então, a impressão que fica, gente, é que nós precisamos realmente de uma renovação. Tá? E o professor ainda naquele esquema muito tradicional, ele ainda está muito preocupado em ensinar os conteúdos sem olhar para a aprendizagem do aluno, sem tentar entender como aquele aluno que está diante dele aprende, né? O que é importante para aquele aluno, enfim. Então, quando a gente fala de pedagogia, eu vou colocar aqui no plural, pedagogias. E aí nós temos possibilidades, como eu falei. Então, a gente vai ter lá uma pedagogia baseada em Comênios, pedagogia jesuítica, tá? Uma pedagogia baseada em Rousseau, uma pedagogia bem sistematizada, tradicional, baseada, por exemplo, em Herbar, uma pedagogia baseada em Dewey, naquilo que Dewey teorizou e também outros escolas novistas. Não, vamos falar de uma pedagogia progressista, podendo entrar aqui pedagogia libertária, libertadora, crítico social dos conteúdos, histórico-crítica. Tá? Então, nós temos várias possibilidades. O importante é que a pedagogia não perca ou que a gente não deixe de ver a pedagogia como uma ciência da educação que nos oferece acervo teórico para que a gente possa pensar como eu vou organizar a educação. Então,
não adianta nós simplesmente trazermos todas essas contribuições são extremamente relevantes. Mas para um mundo cada vez mais complexo, a pedagogia vai cumprir o seu papel quando ela é refletida, quando o professor utiliza a pedagogia justamente para pensar o processo educativo e ajustar o processo educativo, e não para buscar fórmulas prontas, beleza? Vamos lá para o próximo ponto, subjetividade pedagógica. O que é subjetividade pedagógica? Isso aqui é muito interessante. Todos nós temos uma forma de trabalhar, nós professores, eu tenho, você tem. Então, em sala de aula, nós vamos buscar nossas influências e vamos exercer aquilo. Então, a forma como nós enxergamos a educação, o como ensinar, a forma como nós organizamos o processo educativo, decorre muito das influências que nós recebemos e cada professor vai ter ali a sua marca. Aí nós temos uma subjetividade pedagógica, tá? A construção de uma subjetividade pedagógica. A forma pela qual se interpretou nas práticas pedagógicas o pensamento pedagógico brasileiro. Então vejam que esse pensamento pedagógico brasileiro ele é interpretado e todos nós herdamos isso, de certa forma. Então eu estou lá estudando várias pedagogias, a didática, o processo didático. Você está estudando N autores, participando de formação, etc., consumindo aquilo que se produziu historicamente no pensamento pedagógico brasileiro e está sendo influenciado, né? Na raiz da subjetividade pedagógica estão autores como Sócrates, Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Dewey, e dentre os brasileiros, Libânio, Saviani, Selma Pimenta, Paulo Freire, ok? Então, aqui nós temos essa subjetividade pedagógica, todas as influências, todos os autores que estão presentes no pensamento pedagógico brasileiro e que, no caso, influenciam o nosso trabalho.